Estamos aqui para falar um pouco sobre a astronomia, né? E antes de começar a falar um pouco, não tinha como começar a falar sobre um dos precursores da astronomia, né? Ou o primeiro físico, o Galileu Galilei. Galileu, ele nasceu em Pisa, na Itália, em 15 de fevereiro de 1564. Faleceu em Florença, também na Itália, em 8 de 1 de 1642. Bom, como se falava, Galileu ele participou de diversos estudos, principalmente algumas controvérsias referente à condição da Terra vamos falar assim, como na galáxia, ou como era considerado no mundo. Então, antigamente se defendia como o centro do universo a Terra. Galileu foi um dos que teve a controvérsia referente a isso, onde ele defendia o heliocentrismo, que é a condição onde o Sol seria o centro daquele universo que nós chamamos a Via Láctea. Isso aí causou até uma divergência com a igreja, né? Então Galileu às vezes teve que correr um pouco por questões das perseguições que a igreja fazia em relação a quem era contra os dogmas dela, né? Então Galileu teve que considerar algumas coisas referentes a isso. Fato que logo depois estudos de outros cientistas comprovaram aquilo que era falado, tanto Galileu como alguns outros na Terra. Hoje a astronomia ela é simplesmente a ciência que estuda as variedades do corpo celeste, né? A gente começa falando um pouco sobre as nebulosas, né? Que são grandes nuvens, né? Referente a explosões de estrelas. Então acaba tendo essa parecendo névoa, né? Então os cientistas deram o nome às nebulosas, essas explosões que ocorrem em corpos celestes, né? Voltando à nossa Terra, são aqui duas controvérsias, que era planicidade. Alguns defendiam que a Terra terminava em um abismo, outros defendiam também como aurora, algo que entornava a Terra, né, que era chamado do quinto elemento, ou éter. Esse éter foi defendido a ter o experimento de Nixon, né, que comprovou a não existência devido à forma que Newton provou sobre a condição da luz, né? A expansão, a forma de propagação da luz, então foi definida. E a outra situação que é definida pela maioria, que é a forma redonda da Terra, né? Onde em algumas situações se fala sobre a gravidade. As pessoas que até hoje defendem a planicidade dizem que a gravidade, eles não concordam com a gravidade, na situação que aqueles que estudam a Terra como redonda defendem. Então há diversos fatores aí que é uma questão de estudo. Bom, falando nossa Terra, vamos começar onde ela está estacionada. Aqui temos o Sol como centro do universo, aí, da Via Láctea, né? Onde, tirando nosso amigo Plutão, aí que Plutão perdeu a condição de
eu botei ele ali, mas o Plutão ele perdeu a condição de planeta, né, devido à sua estrutura física, né, está fora dos padrões do que a gente chamava de planeta. Nos corpos celestes, não na Via Láctea, ela não é só essa formação de planetas. Nós temos estrela, nós temos alguns outros satélites, tem alguma poeira, gás. Então a Via Láctea é um conjunto complexo, onde tem alguns condições como outros corpos celestes soltos nesse conjunto que a gente chama de Via Láctea. Uma questão aqui que me chama a atenção é o cinturão de Órion, né? Ou as Três Marias. Então, como é que a gente poderia visualizar ele pelo... Então a condição, ele fica ele fica estacionado ali no a linha do Equador celeste, no caso, né? Onde a Terra tem uma certa inclinação. Nesse sentido, você tem uma visão sobre a localização desse cinturão, né? Esse é mais conhecido também como as Três Marias, né? E falando sobre corpos celestes, uma das coisas que chama atenção justamente pelo que a gente chama o futuro do Sol. No caso, algumas pessoas falam de que o Sol ele vai chegar a uma posição onde ele vai engolir a questão Terra. Então, se ele tem hoje a situação que a gente considera, né, o Sol. Então, quando uma estrela, no caso, chega no final da vida dela, ou elas viram uma supernova, né, a explosão dela, por ser uma estrela considerada não maciça, ela acaba transformando numa considerada anã branca, né, um corpo que ele tem uma estrutura onde ele seria essa estrutura um estágio após a morte da estrela, né? Então a estrela fica na posição de anã branca. E supernova é quando ocorre explosão de uma mais maciça, no caso, né? A estrela, então ela forma assim, tipo ela se explode em vez de ela virar uma questão maciça, no caso, como a gente chama de anã branca. Então são as duas condições que a gente fala sobre o que se viria a ser o Sol, né? Alguns cientistas consideram uma dessas situações pode ser o futuro do Sol daqui a bilhões de anos. E a outra coisa que eu acho uma coisa interessante é aquilo que vinha a ser a projeção da Lua para nós aqui da Terra, né? Você tem a Lua, depende da forma que vai se havendo um movimento tanto da Terra em relação ao Sol e a Lua. Nesse sentido, a Lua ela vai projetando de uma maneira aqui na Terra. Isso aí acaba trazendo uma visão e algumas coisas são visualizadas aqui na Terra referente a como é o comportamento da Lua aqui para nós.
como a Lua ela se projeta. E aí tem algumas interferências a questões de gravidade, então temos o controle das marés, por exemplo, tem a ver com o movimento, com o comportamento da Lua. Algumas civilizações, até uma das mais antigas, elas têm umas considerações sobre a Lua, né? Meu cabelo só pode cortar em períodos onde a Lua está crescente. A plantação tem que ser um período da Lua, não pode ser outro, porque tem umas interferências referentes ao crescimento e o desenvolvimento da planta. Então, a Lua tem além de ser um satélite da Terra, tem algumas coisas que ocorrem devido à posição da Lua, quer dizer, o nosso satélite. E nesse sentido, é uma interpretação às vezes até popular, como se dizia, antigamente existia, alguém se falava que algumas civilizações, né, sobre, por exemplo, o Sol, a forma que o Sol chega, a forma que ocorre os raios, os trovões, são diversas situações onde cada civilização ela tinha uma interpretação sobre aquele ocorrido referente a alguma coisa, algum astro. Muitas das crendices que ocorrem em algumas civilizações são bem colocadas em relação a alguns comportamentos naturais. A Lua, em suas fases de desenvolvimento durante o período, ou até mesmo chuvas, né, onde tinha os raios, alguns consideravam como a ira dos deuses, né, algum comportamento referente a algum astro e plantações, no caso o que a gente falou aqui sobre fases da Lua. Então acaba se criando a gente fala uma mentalidade e uma crença popular, né? Então isso aí vai se passando de algumas comunidades. E a Lua ela também tem algumas coisas que a gente tem que considerar dela em relação, ou seja, ela tem um sistema de rotação em que o movimento gira em torno do seu próprio eixo. A revolução trata do giro ao redor da Terra, no caso. Ela tem a Terra, ela é um satélite da Terra. E nesse sentido, o movimento que ela faz e o de translação que ela também faz juntamente com a Terra. Aquele movimento que ela faz em volta da Terra e o movimento que a Terra faz em relação ao Sol. Então a Lua também ela faz esse tipo de movimento e consequentemente se torna um movimento a qual a gente já conhece algum tanto de rotação quanto de translação, com os movimentos que a Terra faz, tanto em relação ao seu eixo quanto também em relação ao Sol. Então esses movimentos também a Lua faz. Antes de terminar de falar alguma coisa sobre o assunto, terminando aqui, eu teria uma coisa que eu acho que a gente tem que conversar um pouco sobre a luz, né? Porque mesmo que
a gente veja, por exemplo, uma estrela, alguma constelação ou algum corpo celeste, ele emite luz. E essa distância que até a Terra é que se define uma nova forma de medidas que o astrônomo utiliza, que é o ano-luz. Bom, primeiro falar um pouco sobre a luz. Um dos primeiros experimentos que a gente encontra sobre a luz é o experimento de Galileu, né? Um dos primeiros a ter uma descrição sobre essa. Não precisa, devido ao que? Ao que se tinha de equipamentos na época. Não é toda essa parafernália que nós temos hoje referente a a comprovação de algum corpo, né, no caso. No caso, se a gente considerar a luz, como ela, nas duas situações são consideradas como ela é crepúsculo ou onda, né? Galileu utilizou o que? Duas lanternas, né? No caso, a lanterna, como sabemos, é aquela que a gente fecha séculos passados, né? Em 1500. E aí você começa a ter uma definição de cálculo. Quem próximo chegou à luz foi o Christian Romer, né? O Christian Romer, ou Oller Christian Romer, onde ele verificando as luas de Júpiter, viu como é a aproximação dos planetas eclipse, né? Ele estava vendo o eclipse. E aí ele foi verificando em relação às luas. Ele achou ali próximo dos 200 mil quilômetros por segundo. Já o Hipólito Fizeau, Armand, ele fez experimento utilizando as engrenagens, uma coisa quase semelhante ao que Galileu fez, né? Só que essa engrenagem, ela várias vezes treinando, ele vinha vendo o resultado do que daria nesse sentido aí. Então é que foi determinada uma escala sobre o comportamento, né, da luz. Sabendo um pouco, então, o que se acabou? Acabou os cientistas encontrando a velocidade da luz e colocou ela como 299,792,458 km por segundo. Então, essa foi a velocidade encontrada pelos cientistas que estudaram a velocidade da luz. Algumas coisas que a gente vê em relação ao cálculo do ano-luz, ele transforma o quê? Você tem uma posse e você vai calcular em cima daquilo que você tem ali à sua disposição. Aí você transformando hora e minuto em segundos, né? Em posse da hora, a gente vai multiplicar pela quantidade de dias que falta, né? Em cima desse resultado, nós vamos multiplicar pela velocidade da luz. E aí acharemos o resultado da força da luz, no caso, a velocidade que a luz tem. Então, essa é a característica desses dois cientistas, o próprio Galileu mesmo, sobre como era o comportamento da luz e a que chega a nós. Então, nesse sentido, eu me encerro aqui. Aqui no caso, a gente tem nossas referências, né?
você tem aqui as nossas referências referente ao estudo que foi feito.